nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Amém, irmãos? Vamos nos pôr de pé? Aleluia, Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por mais este dia, por esta noite, por tudo que nos fez esta semana, Senhor, por tudo que está fazendo, pelo teu amor tão grande por nós, pelos livramentos que o Senhor nos deste, pelas bênçãos, pelas nossas finanças, pelo nosso lar, pela nossa família, por tudo que tem feito por nós, Senhor. Nós somos ruins, somos falhos contigo, somos pecadores, mas mesmo assim, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos abençoa. Obrigado, Senhor, por tudo mesmo. Obrigado, Senhor, por nós e nossa família estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, pois vemos, Senhor, tantas pessoas, tantos jovens perdidos aí no mundo, sem te conhecer, ou até mesmo muitos te conheceram um dia, mas hoje estão perdidos neste mundo, Senhor. Como eu vi aquele jovem ontem, embriagado, andando na rua, talvez drogado, e não teve, talvez ainda, a chance de te conhecer, ó Pai. Por isso, nesta noite, mais uma vez eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha nos usar, Senhor, como ferramentas tuas, para que nós, Senhor, possamos levar aquele que precisa, aquele que necessita a tua palavra, Senhor. Usa-nos como ferramenta tua, Senhor, para podermos resgatar essas vidas para ti, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, também lhe peço nesta noite, ó Pai, como vai ter um feriado prolongado, muitas pessoas saindo em viagens, que o Senhor venha colocar anjos, Senhor, nessas estradas, nesses veículos, nas famílias, protegendo eles, Senhor, guiando eles, livrando eles de todo acidente, incidente, em nome de Jesus, Senhor. Coloca mesmo, Senhor, anjos nessas estradas, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, estamos aqui para ti, Senhor, para te adorar, para te louvar. Então, Senhor, aceite isso que vamos fazer para ti nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o teu Espírito venha mesmo, Senhor, que o Espírito Santo venha encher esta casa, que venha nos tocar, Senhor,
Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. E agora é com você, Satanás. Tranca a rua. Tranca tudo. Pombagira, Zé Pilinta. Nós declaramos a você, Satanás, que estejam amarrado, amordaçado e sem força em nome de Jesus. Espírito de acidente, incidente, espírito de morte, esteja amarrado, amordaçado e sem força em nome de Jesus. Demônios, pega tudo que é de vocês, tudo, e bate em retirada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Amém? Palmas para Jesus. Aleluia. Pode se sentar um pouquinho. Davi, põe para mim João 10, de 24 a 31. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Então eles tornaram a pegar pedras para matar Jesus. Jesus ali praticamente provou pelos milagres que ele e o Pai é um só. Que ele era sim o Messias ali, né? Mas o povo, mesmo assim, pegou pedras para matá-lo. Não acreditaram. E hoje? Ali Jesus estava presente em carne e osso. E hoje, que nós temos a palavra, temos os milagres que ele fazia também, Deus nos usa, mas é mais difícil ainda, né? Que ali era Jesus em carne e osso, hoje é nós falando sobre ele, né? Para pôr na cabeça das pessoas isso. Se nem mesmo ele conseguiu todos, quanto mais nós. E tem uma passagem da Bíblia que fala, né, que quando ele voltar, né? Onde está, Raquel? Que se haverá ainda fé na terra? Põe Marcos. Lucas 18:8. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e não. 8, Davi. 18:8. Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé
na terra? Quanto mais passa os dias, está acabando, né? Muitas igrejas está ficando, os mais antigos, os jovens não querem saber mais de Jesus. Até eu vi, não sei se vocês viram isso, esses dias postaram, não sei se é no Face ou no Instagram lá, um cara lá em Portugal, saiu, você acredita em Jesus? Não. Você acredita? Mas um monte de gente na rua, assim, num calçadão lá em Portugal, o povo não falava que não acreditava em Jesus. Aí um brasileiro viu isso também, e pegou e saiu, não sei se é em São Paulo, fazendo a mesma coisa no centro de São Paulo, parece. O povo falava, até um advogado falou, não, o outro, não acredita em Jesus. Então, com isso aí, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Pode ver o povo, as igrejas estão envelhecendo, né? É o povo mais velho que está ficando na igreja, está acabando os jovens. A gente, quando vê um jovem na igreja, é porque os pais já são nascidos em berço evangélico. A gente chama os jovens para vir na igreja, hoje não estão vindo, não querem saber. O mundo oferece coisas que aos olhos carnais, né, são mais agradáveis a Ele. Por isso eu sempre tenho orado, eu já oramos, eu sempre peço para Deus estar nos usando, né, como ferramentas, para a gente conseguir levar a palavra e tentar resgatar mais pessoas, mais jovens, porque a volta de Cristo está perto, irmãos. A gente vê tanta coisa, né? Não sei se é porque a gente procura hoje, por causa da inteligência artificial, você procura uma coisa, depois fica vindo aquelas, sobre essas igrejas, né? Que eu falei esse dia aí, que não tem mais nada a ver com um homem de terno e gravata, de batom e salto alto de mulher pregando a palavra de Deus. Uma igreja, 2 pastores são casados um com o outro, pregando a palavra de Deus. Então a gente vê, né, que é tudo tem uma passagem, né, que diz que muitos dirão que sou eu, né, que é Jesus, mas é o que está acontecendo hoje. Mudando uma versão, não é eu sou Jesus, mas sim a pessoa pregando a palavra de Deus, usando o nome de Jesus, mas tudo fora da ordem, fora da lei. Então, irmãos, todos os sinais que Jesus está à porta. Primeiro Timóteo 4. O que, Raquel? Verso 1. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, eles darão atenção a espíritos enganadores e ensinamentos que vêm de demônios. E é isso que está acontecendo. Pode procurar nas mídias aí para você ver. Ontem eu vi até eu mostrei para a Raqueline, um pastor pregando bêbado, falando em língua que ninguém... Como que está, né? Os demônios estão praticamente tirando sarro na cara do povo. E o povo padece por não conhecer as Escrituras. Então, irmãos, dê glória a Deus por você estar numa casa de Deus, né? Por estar seguindo certo. Eu agradeço sempre, né, pelos meus filhos estarem na igreja, porque a gente vê jovens, né, hoje tudo
É droga, bebida, prostituição, a única coisa que eles entendem que é alegria, felicidade. Então a gente tem que agradecer a Deus todo dia, dar glória a Deus pela nossa família estar no caminho certo, nossos filhos. E orar, né? Para Deus nos usar, orar por esse povo, para Deus ter piedade, dar perdão para esse povo. Amém, irmãos? Vamos pôr de pé? Feche seus olhos. Senhor, eu não canso de lhe agradecer, Senhor, por o Senhor ter nos escolhido, ter nos abençoado. Eu, por exemplo, Senhor, lhe agradeço todos os dias pela minha família, meus filhos estarem na tua presença, escutarem da tua palavra. Isso nos traz um orgulho, Senhor. E eu lhe agradeço, Senhor, por isso. Pois vemos tantos jovens nas ruas, se drogando, bebendo. Ontem também vi no Face aquele menino que eu sei que tem a idade do Luca, 15 anos, postando uma caneca de chopp, 15 anos bebendo e postando em redes sociais como se fosse uma grande coisa. Senhor, tenha perdão deste povo, Senhor, e nos usa, Senhor, como ferramenta tua mesmo, Senhor, para que possamos levar a tua palavra a quem precisa, Senhor. Usa-nos para resgatar almas, Senhor, para ti, pois sabemos, Senhor, que o tempo está próximo, ó Pai. O tempo está próximo, Senhor. E mais uma vez, Senhor, obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, igreja. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Amado, você crê que o Senhor está nesse lugar? O Senhor está nesse lugar, porque assim como o pastor Edmar falou, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não sinta, Ele está. Porque Deus, Ele é fiel, Ele fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele se faz presente. E Deus é recompensador daqueles que o buscam. Deus, Ele é recompensador. E a palavra do Senhor, ela é para nos exortar, para nos ensinar, para nos educar a viver uma vida que agrada a Deus. Nós temos que ter isso no nosso coração. Às vezes a gente ouve uma palavra, você pode pensar que aquela palavra foi dura, que aquela palavra foi isso, que aquela palavra foi aquilo, mas nós temos que lembrar que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que está aqui na Bíblia é para que não aconteça conosco o mesmo que aconteceu com eles. Assim como o pastor Edmar acabou de ler, ali em 1 Timóteo capítulo 4, que muitos se apostatarão da fé. E Paulo está falando aquilo com a igreja. Paulo não está falando com pessoa estranha, com ímpio. A Bíblia, ele está falando com crente. E nós vamos ver prova disso. O que é apostatar? É abandonar a fé. E quanto mais o tempo vai passando, é isso que nós estamos vendo acontecer. Assim como o pastor Edmar falou, as pessoas não querem saber. Coisa mais rara é alguém aceitar Jesus. A gente vai falar, é como se a pessoa estivesse fazendo um favor de vir para a igreja. A pessoa não conseguiu entender que ela é pecadora, que se ela morrer sem Jesus, ela vai para o inferno. A pessoa não conseguiu entender que ela é que precisa de Jesus, que não é Jesus que precisa dela.
Então, assim, as pessoas, assim como está escrito ali em Timóteo, elas estão preferindo dar ensino de demônios. É mais fácil ouvir aquilo que é mais agradável aos meus olhos do que ouvir aquilo que me corrige, aquilo que me exorta, aquilo que me faz acordar e voltar para a realidade de Deus. Então, nós temos que estar muito atento. João também escreveu na primeira carta, no capítulo 4, o espírito do anticristo já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. E qual que é o propósito do diabo? Afastar o máximo que ele puder o homem de Deus. Colocar no coração do homem, para que isso? Não precisa disso. Para que ir na igreja? Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Então nós temos que estar atento. Não é à toa que Jesus fala várias vezes lá no Evangelho de Marcos, vigia, vigia, vigia. E ali ele está falando com a igreja. E o interessante que nós, como nós estamos vendo ali o livro de Atos dos Apóstolos, por todo aquele lugar que Paulo passou mais de 30 anos da vida dele evangelizando aquele povo, estabelecendo aquela igreja, instituindo aquelas igrejas, não existe nenhuma delas lá hoje em dia. Tudo que existe é ruína. A cidade de Éfeso mesmo na época tinha mais de 1 milhão de habitantes. A cidade se tornou ruína. A igreja então nem se fala. Ali em Apocalipse, quando Jesus está falando com aquelas 7 igrejas, cuidado, se arrependa, veja onde você caiu. Jesus falou diretamente com aquele povo. E hoje nenhuma daquelas igrejas existe. Então, quando a palavra fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, muitas vezes a gente acha que essa palavra não é para nós. Ah, não, mas comigo não acontece. Não, eu sou ótimo, eu sou bom, comigo isso não acontece. Então, Jesus falou, sede sóbrio e vigilante. O apóstolo Paulo também escreveu, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém a quem ele possa tragar. E quem que ele vai querer tragar? Aquele que está na igreja. Assim como o pastor Edmar falou desse rapaz com a reportagem. Por que as pessoas não querem saber de Jesus? Porque elas estão desacreditadas. Em primeiro lugar, por muitos falsos, péssimos testemunhos. Muitas pessoas elas se apegam mais ao dinheiro e ninguém quer saber de Deus. Mas isso tudo já era profético. Que nos últimos tempos, a palavra de Deus ia ser coceira no ouvido das pessoas. E a palavra de Deus, ela nos exorta. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito lá em Romanos capítulo 14. Então, nós como igreja do Senhor, nós temos que tomar muito cuidado. Porque o diabo, ele é o pai da mentira, ele anda ao nosso derredor, procurando alguém a quem ele possa tragar. E qual que é a forma mais propícia do diabo pegar a pessoa? É no engano, é no pecado, é na mentira. E com isso, a gente vai achando que está tudo certo, está tudo bem, está tudo ok. Vocês lembram da história do sapinho na água quente? A água estava fria, foi esquentando devagarzinho, 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 até que ele morreu e não percebeu que a água ferveu. E assim é o pecado na vida da gente. A gente dá uma erradinha hoje, uma erradinha amanhã, mas é aquele negócio. Com a gente tudo certo, dá a impressão que é só os outros que erram. Nós somos perfeitos. Tem um versículo que fala, eu quero misericórdia para mim, mas eu quero que Deus puna o outro. Então nós temos que tomar muito cuidado. E a Bíblia, então, tudo que nós temos aqui é para o nosso ensino. Eu sempre falo que é para a gente aprender a não escorregar novamente na casca de banana. Tem aquela piadinha. Então, uma dos alertas do Senhor para nós é não brincar com o pecado. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa, uma mentirinha hoje, um negocinho amanhã. Por exemplo, a pessoa, um copinho de cerveja hoje, um negocinho amanhã, tudo bem, que tem. Quando a pessoa vê, hashtag um dia a conta vai chegar. Então, tudo que na Bíblia foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E aqui nós temos a história de um homem, que ele começou muito bem, mas no meio do caminho ele começou a brincar com o pecado e o final dele foi a destruição.
Nós vamos ver a história de Sansão, uma história muito conhecida. E Sansão, nós vamos ver que ele foi um homem chamado por Deus. O nascimento dele foi um milagre. E ainda assim, no meio do caminho, Sansão começou a brincar com o pecado, e nós sabemos qual foi o fim da vida de Sansão. Davi, faz favor, abre para nós. A história de Sansão está em Juízes, então vai do capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, verso 16. Mas você abre no 13, nós vamos ler, nós vamos passear por esses capítulos. Abre no 13, capítulo 1, Juízes, 13, capítulo 1. Então, a palavra, olha só a consequência do pecado. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou na mão dos filisteus durante 40 anos. Então, mais uma vez, o povo de Israel pecou contra Deus. E como punição, Deus permitiu que os filisteus vieram e ficaram 40 anos azucrinando a vida deles, 40 anos massacrando aquele povo. Lembra, os filisteus é o mesmo lá na frente, depois Davi vai destruir o gigante Golias também. Então, por causa do pecado, Deus permitiu que esse povo viesse sobre o povo de Israel. Verso 2, Davi. Aí vai contar de um casal. Havia um homem da cidade de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O que a mulher dele era? Ela não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu para essa mulher e disse: eis que você é estéril, nunca teve filho, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Verso 4. Agora o anjo vai instruí-la como ela se cuidar na gravidez, o que ela deve comer e como eles devem cuidar dessa criança. Então vai dizer, por isso tenha cuidado, não beba vinho nem bebida forte, não coma nenhuma comida impura. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Então Sansão jamais, em hipótese alguma, ele poderia cortar o seu cabelo, nem cortar a sua barba. O menino será nazireu. Lá no capítulo 6 de Números, explica certinho o que é um nazireu. Depois nós vamos falar um pouquinho. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Agora nós vamos ler o verso 25 do capítulo 13, Davi. Vai lá no 25. Então, à medida que o menino foi crescendo e o Espírito do Senhor começou a agir nele, nessa cidade entre Zorá e Estaol. Então, o menino foi crescendo e a palavra de Deus foi se cumprindo na vida dele. Agora, vamos lá no capítulo 15, verso 14. A parte B do versículo. Capítulo 15, verso 14. Deixa eu ver onde é que está aí. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão. Então, o Espírito de Deus de tal maneira se apossou de Sansão. Toda vez que Deus queria fazer justiça através de Sansão, o Espírito de Deus vinha e se apossava de Sansão. Agora vamos lá no capítulo 16, verso 20. Nós vemos que até então o Espírito do Senhor se apossou dele. Agora, por causa do pecado, o que vai acontecer? Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Um homem chamado por Deus, com o propósito de Deus, ele foi brincando. Quando ele foi perceber, ele estava igual o sapinho naquela água fervendo. O Espírito, ele não sabia, mas o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Vamos nos colocar de pé diante da palavra do Senhor, vamos estar orando. Está colocando as nossas vidas diante de Deus. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. Eis aqui a tua palavra. E nós sabemos, Deus, que a única coisa que nos separa de ti são o nosso pecado. E nós vimos que o pecado foi a ruína na vida de Sansão.
E como nós temos em Romanos, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós colocamos a nossa vida na tua presença, assim como o Senhor era com Sansão, que o Espírito do Senhor venha se apossar da nossa vida. Que o Espírito do Senhor venha se apossar da nossa vida, para que nós não venhamos cair no engano, para que nós não venhamos a cair em ensino de falsidade, para que nós não venhamos perder o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus, que essa palavra venha penetrar no nosso coração, venha encontrar guarida, e que nós possamos ser completamente transformados pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua unção, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, se aposse de cada coração aqui, mais ainda em nome de Jesus. Que possamos estar aqui, Pai, para te louvar, para te agradar, para aprender mais de ti, para que não possamos, assim como Sansão e tantos outros, perder o caminho da salvação, perder o propósito ao qual nós fomos chamados. E é no nome de Jesus que nós colocamos a nossa vida, e é no nome de Jesus que nós pedimos: Espírito Santo, fala poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem assentar, amados. Então nós vimos, para começar, o nascimento de Sansão foi um milagre. A mãe dele era estéril, ela não podia ter filhos, e o anjo do Senhor aparece para ela e fala que ela vai ter um filho. É interessante, eu sempre gosto de trazer o contexto da história para a gente entender melhor. O período de Juízes vai levar mais ou menos uns 350 anos na história de Israel. Como vocês sabem, o povo estava no Egito, vieram para a terra prometida. Antes de atravessar o Jordão, Moisés morre, Josué, que se torna líder do povo que Deus colocou, e eles entram na terra prometida. Ali Josué já está com os seus 80 anos, nós vamos ver que ele vai morrer com 120. Então durante 40 anos ali, Josué vai ser o líder do povo. E nós vemos que o povo nunca fica à mercê. O povo, Deus sempre coloca uma liderança no meio do povo. Aí quando Josué morre, tem uma parte aqui em Juízes fala que cada um começou a fazer aquilo que bem entendia. Aí por isso que Deus vai levantar juízes no meio do povo de Israel. É depois da história de Josué que vai começar o período dos juízes. Toda vez que Israel, como diz aqui no verso 1 do capítulo 13, toda vez que Israel pecava contra o Senhor, que eles se afastavam do caminho de Deus, Deus permitia que uma nação inimiga se levantava, vinha contra eles, tirava a paz deles, roubava a colheita deles. Nós vamos ver na época de Gideão também, que está aqui no livro de Juízes. Eles não tinham liberdade de colher. Eles tinham que colher escondido, malhar o trigo escondido, porque toda vez que eles iam colher, os gibeonitas vinham e ia lá, saqueava tudo. E a Bíblia vai dizer que é um período que teve muita fome no meio deles, porque o inimigo vinha e saqueava todo o alimento deles. E aqui no período, na época de Sansão, mesma coisa. 40 anos o povo sob o domínio dos filisteus. Segundo os historiadores, os filisteus foram um dos inimigos mais terríveis que Israel teve. Então eles atormentaram aqui na época dos juízes. Nós vamos ver também lá na época do rei Davi, no período dos reis. Eles também estavam atormentando o povo de Israel. Ali eles usavam do benefício de ter o gigante Golias, que aterrorizava todo o exército. Então assim, por causa do pecado. Então nós vamos ver que o pecado tem a consequência. Às vezes a gente acha que uma mentirinha de nada não tem nada a ver. Às vezes a gente acha que passar o outro para trás ali não tem nada a ver. Deus tudo vê e nada está oculto aos olhos do Senhor. Depois vocês pegam e lê completa a história de Sansão, capítulo 13, capítulo 14, 15, e vai até no 16 contando a história dele. Então Sansão, um homem criado por Deus,
Deus enviou Sansão para libertar o povo dos filisteus. E nós vamos ver, o Espírito do Senhor se apossou dele, o Espírito do Senhor estava com ele. E ao longo da caminhada, eu até fiz um resuminho aqui. Então, Sansão, ele ia ser um nazireu de Deus. Depois você lê lá em Números capítulo 6, lá está explicando o que era um nazireu. O nazireu era uma pessoa escolhida para Deus para cumprir um propósito. Então o nazireu, ele tinha que ser totalmente dedicado ao Senhor. Ele não podia beber vinho nem bebida forte. Ele nem suco de uva ele podia beber. Não comer nada que viesse da uva. Não raspar a cabeça ou cortar o cabelo e nem a barba. E não tocar em nada imundo e nem tocar em cadáver. Por exemplo, ele estava indo com uma pessoa aqui, poderia ser o pai, mãe, quem quer que fosse. Se morresse, ele não podia tocar. Ele não podia se aproximar, porque se ele tocasse, ele estava quebrando um voto com Deus. E assim, na caminhada de Sansão, o que ele vai fazer? Ele estava indo e de repente ele foi na cidade de Tima. Eu vou resumir os 4 capítulos aqui, senão nós vamos fazer uma vigília. Aí ele chega na cidade dos filisteus e ele se apaixona por uma mulher filisteia. Ele se apaixona, ele fica doido de amor por aquela mulher. E ele fala para o pai: eu quero aquela mulher como esposa. E o pai: mas meu Deus do céu, não tem nenhuma mulher no nosso meio para você tomar como esposa. Tem que ser do nosso povo inimigo, tem que ser dele. Por quê? A partir do momento que Sansão se casasse com ela, automaticamente eles estariam em aliança. Então, como é que ele ia matar o povo que ele tinha feito aliança? Então, o pai falou, mas interessante, nós não entendemos os desígnios de Deus, porque o próprio Deus, quando está falando com Moisés, ordena para que o povo não tome nenhuma mulher estrangeira como esposo, que não era para misturar as raças. E aqui Sansão se encanta com essa moça e mais para frente vai falar que era Deus permitindo que aquilo acontecesse. Mas nós vamos ver que através desse casamento vai acontecer uma confusão tremenda e por causa disso a ira dos filisteus vão se levantar ainda mais contra Sansão. E por causa nesse casamento ele vai fazer uma charadinha porque a hora que ele estava indo para a cidade de Tima, um leão passou por ele. E Sansão, o poder de Deus, a força do Senhor era com ele. Ele abriu a boca do leão e ele rasgou o leão no meio. Imagina a força desse homem. Ele rasgou o leão, virou o leão do avesso e a carcaça ficou lá. Dias depois que ele estava indo para Tima, ele passou ali e dentro do leão a abelha tinha feito mel. E ele viu aquele mel e ele foi lá e ele comeu. Ele tocou num cadáver. Fazia dias, com certeza, aquele leão já estava podre. E ele pegou mel dali e comeu. E essa foi a charada que ele levou no casamento. E ele propôs: olha, se vocês acertarem a charada, eu dou 30 peças de roupa para vocês. Mas se vocês errar, vocês vão ter que me dar. E nisso os homens, a charada que ele fez, os homens não conseguiam adivinhar, não conseguiam. E ficaram infernizando a mulher dele para ela contar. Conta para nós, se você não contar, descobre com ele, senão nós vamos matar a tua família. A mulher se sentiu acuada e chegou nele: ai, Sansão, você não me ama, por que você não conta para mim? Você só tem ódio, se você me amasse, você ia contar e blá, 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 blá. No último dia da festa, ele ficou com dó e contou para ela a resposta. E ela, com medo da família dela morrer, contou para os homens. E assim os homens decifrou o enigma dele. E ele ficou muito revoltado por causa disso. Ele viu que eles tinham coagido a mulher dele. Ele foi lá e matou 30 filisteus. Pegou a roupa daqueles filisteus e trouxe para aqueles homens. E com isso só foi levantando a ira do povo contra ele. Passado algum tempo, interessante que ele nem ficou para a lua de mel. Ele abandonou a mulher, voltou para a casa do pai dele. Tempo depois ele voltou para ficar com a esposa. Aí o pai: ah, não, eu achei que você não quisesse mais nada com ela, eu dei ela para o teu companheiro de casamento. A mulher dele estava com outro homem agora. E isso acendeu ainda mais a fúria dele. Ele fala: agora eu não vou ter culpa de nada, foi vocês.
E o que ele vai fazer esse dia? Eu não sei como, mas ele pegou 300 raposas, amarrou uma na outra e colocou fogo. E era a época da colheita dos filisteus. Pegou aquelas raposas, soltou no meio da plantação, até o que eles tinham colhido, tudo pegou fogo. E com isso a ira do povo se acendendo cada vez mais contra Sansão. E com isso ele só foi fazendo coisas. Foi fazendo coisas. Depois ele foi para outra cidade, encontrou a Dalila. Só fazendo coisa. Se envolveu com aquela prostituta. E aqueles homens que queriam destruí-lo, tentando saber de onde é que vinha aquela força. E daí começaram a falar para Dalila: tenta descobrir de onde vem. Eu não me lembro quanto foi que deram de dinheiro para ela. Tenta descobrir de onde vem a força. E ela começou a cutucar. E o pecado veio vindo. E ele de mansinho não foi percebendo. Ela: ai, Sansão, conta pra mim de onde vem a sua força. Ai, porque se você me ama, você vai falar. E não sei o que, tentando jogar um somebody love pra cima dele. Aí ele inventava uma história, ela ia, fazia, e não era nada daquilo. Ai, Sansão, por que você mente pra mim, Sansão? Se você me amasse, você ia contar. E outra vez Sansão enganava, e foi uma vez, e foi 2 vezes, e foi 3 vezes. Aí um dia ele foi se aproximando. Ele: olha, se você pegar meu cabelo, fazer 7 tranças, tal, e prender no tear, eu vou perder a minha força. Tudo que ele falava, ela fazia, e ele ali cego não percebia. Então o pecado, ele vem sorrateiramente, vem devagarzinho, e a pessoa não vai entendendo, não vai percebendo. Quando vê, tá lá mergulhada. E a mulher: mas por que você não me conta? E você só vive mentindo para mim. E eu não aguento mais, e tal. Até o dia que ele falou: olha, a minha força. E toda vez que ele falava, os filisteus estavam ali próximo para prendê-lo. E quando ia, era mentira dele. E nesse dia, finalmente ele: olha, acontece o seguinte: se cortar as minhas tranças, eu perco a minha força, porque eu sou nazireu de Deus e coisa e tal. Aí nisso ela colocou ele no colinho dela, foi nanando ele dormiu. O homem veio lá, cortou o cabelo dele. Quando ele acordou, de repente a mulher: os filisteus vêm aí, Sansão, os filisteus vêm. Quando ele foi levantar: eu vou levantar e vou destruí-los. Mas aí é o que nós limos no verso 16. Mas ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Nesse momento nós vamos ver na história que Sansão foi preso. Naquele momento furaram os 2 olhos dele. Diz que o nome de Sansão significa filho da luz. O filho da luz morreu em trevas, morreu cego. Então ali o Sansão foi amarrado, cegaram os olhos dele. Ele foi colocado no templo como escárnio das pessoas. E naquele dia ia ter a festa do deus deles, que era o deus Dagon. E eles trouxeram Sansão ali para todos ficar rindo de Sansão. E o interessante, não importa o pecado, basta que a pessoa se arrependa. Não importa o pecado, basta que a pessoa clame ao Senhor. E naquele momento ali que Sansão estava cego, que ele percebeu que a presença do Senhor não estava mais com ele, Sansão ali naquele templo, então e assim ele vai clamar ao Senhor. Ele percebe a burrada que ele fez, ele percebe o lamaçal que ele foi se enfiar de pecado, e ele vai clamar ao Senhor. Lá no verso 28, Davi, do capítulo 16. Sansão clamou a Deus: peço-te, Senhor, que lembres de mim. Dá-me força só mais essa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furtaram os meus olhos. Então naquele momento, mesmo ele vendo que ele tinha errado, que ele tinha pisado na bola, tem uma parte aqui que ele, no casamento, ele faz um banquete para os amigos dele, sendo que ele sabia que ele não podia de maneira nenhuma beber nenhum tipo de bebida alcoólica, nenhuma bebida forte. Ele dá um banquete para os amigos. Então tudo de errado que ele fez, ele fala: ó Senhor, peço que lembres de mim. Ou seja, Deus, tenha misericórdia de mim. Eu pequei sim contra o Senhor, mas me dá mais uma chance.
porque ele foi levantado por Deus para destruir os filisteus. Então ele fala: dá-me força só mais uma vez, ó Deus, para que eu vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. E ali Sansão, ele está no templo, ele não enxerga nada. E ele pede para o moço que está ali do lado dele: me coloca perto da coluna, da coluna que era a base de sustentação do templo. E ali ele vai ficar entre aquela coluna. Deus tem misericórdia. Naquele instante Deus restaura novamente a força. Tem um versículo aqui que fala que o cabelo dele começou a crescer novamente. Ou seja, Deus restaurou a misericórdia sobre a vida dele. E ali ele vai usar a força dele. E a Bíblia vai dizer aqui no finalzinho, que verso... dando sequência aí, ele empurrou com toda a força, com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então Deus teve misericórdia dele, o templo desabou, muita gente estava ali porque era dia de festa. Era dia de festa para aquele Deus. Então assim, ele clamou, Deus teve misericórdia e o Senhor restaurou a graça sobre a vida deles. Então a história de Sansão está para nós vermos que com o pecado não se brinca. Com o caminho de Deus não se brinca. Muitas vezes a gente quer levar uma vida de qualquer jeito. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Só que pela Bíblia nós vamos ver que lá em Deuteronômio fala: se fizerdes tudo conforme está escrito. Então não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Então hoje, no dia que se chama hoje, a palavra do Senhor, ela nos exorta para nós não brincarmos com a santidade de Deus, para nós não levarmos uma vida de qualquer jeito. Porque todas as pessoas aqui na Bíblia que levaram uma vida de qualquer jeito, no final a conta chega. Nós vamos ver lá no Apocalipse, aquelas igrejas vivendo uma vida de qualquer jeito. Jesus exortou: lembra de onde você caiu, arrependa e volta. Então a palavra de Deus para nós hoje é: não importa o que você fez, não importa onde você pecou, não importa onde você caiu, o importante é fazer o que Sansão fez: clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim. E não adianta a gente achar que a gente é perfeito, que nós somos infalíveis, porque quando a palavra está falando, nós temos que aceitar essa palavra para nós. Porque muitas vezes, conforme eu disse aquela hora, a gente ouve uma palavra e o que a gente faz? A gente endurece o coração. Veja o rei Saul, ele perdeu o trono porque ele endureceu o coração. Ele pecou contra a lei do Senhor. Samuel foi falar com ele, ele não aceitou. Deus o rejeitou como rei. Então nós temos uma chance no dia que se chama hoje. Não importa onde nós estamos, não importa o caminho que nós tomamos, não importa o que nós fizemos. O importante é fazer o que Sansão fez: clamar ao Senhor. Assim como o Salmo: Deus, pequei contra os céus e contra ti. Ali quando ele viu que a presença de Deus tinha retirado dele. Lembra Davi? O que Davi mais temia era perder a presença de Deus. Então o pecado, ele vai nos afastando cada vez mais e mais de Deus. E aqui o Sansão foi levando a vida dele tranquilo, como se nada tivesse acontecido, como se tivesse tudo ok. Mas quando ele foi ver, o diabo veio sorrateiro, sorrateiro, sorrateiro. De repente, a presença do Senhor não estava mais com eles. Então, meus amados, conforme a palavra do Senhor fala, que nós somos a igreja dos últimos dias. E lá em Apocalipse fala que o diabo, ele está furioso porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então nós, como igreja do Senhor, nós temos que estar atento. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Então em todo tempo, em toda a área da nossa vida, nós temos que estar sóbrio e vigilante. A pior besteira da nossa vida é achar que a gente é bom o suficiente. Eu já ouvi crente falar: não, comigo o diabo não pode, não sei o quê. Meu Deus, ele foi no deserto tentar Jesus.
O diabo foi no deserto tentar. Quem somos nós para dizer que nós não somos tentados pelo diabo? E o que a Bíblia nos orienta? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Então é todo o tempo nós estarmos sujeitando a Deus, sujeitando a exortação, sujeitando ao ensino, ouvindo o que o Senhor está nos falando. Porque quanto mais nós vamos nos colocando debaixo do esconderijo do Altíssimo, nós vamos estar fechando todas as brechas para que Satanás não venha nos tentar. Porque em todo o tempo, Satanás ele está 24 horas. Enquanto o crente dorme, ele faz hora extra. Então nós temos que estar atento. Seja sóbrio e vigilante, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor tentando tragar. Com um propósito, um milagre de Deus naquela família. E ele foi dando bobeira, dando bobeira, dando bobeira. Que de repente só não perdeu o propósito porque Deus teve misericórdia. Porque ele clamou ao Senhor e se arrependeu. E nós não somos diferentes. Se a palavra do Senhor está falando, é porque nós também temos que estar atentos. Porque nós vemos que como que pode levar à destruição escolhas erradas na vida de uma pessoa. E todos nós estamos sujeitos a fazer escolhas erradas. Mas nós temos que entender uma coisa: não importa a escolha errada que nós fizemos, se nós clamarmos ao Senhor, se nós quebrantarmos o nosso coração diante de Deus, assim como o filho pródigo: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Senhor, pequei contra o céu e contra ti, tenha misericórdia de mim. Se a gente falar que não tem pecado, a gente é mentiroso. Lá em João fala: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, a verdade não está em nós. Mas se nós confessar o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o nosso pecado. Então nessa noite, meus amados, vamos ter um coração quebrantado diante de Deus. Ter um coração, assim como fala em Apocalipse, aquele que está se santificando, se santifique ainda mais. Nessa noite, diante dessa palavra, não importa o quanto você tem buscado acertar, se esforce um pouco mais. E você que tem percebido que tem pisado na bola, hoje é noite de conserto. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Então hoje é noite de quebrantamento. Então essa palavra não é nos julgando, nos condenando, mas é um alerta para nós, que pode acontecer com qualquer um. A própria Bíblia exorta: quem está de pé, cuidado para que não caia. Por isso nós temos que estar atentos, sóbrio e vigilante. Porque Satanás, ele quer o quê? Passar rasteira. Por que as pessoas não querem saber de Jesus hoje? Muitas pessoas se desviaram da fé. Muitas pessoas abandonaram o caminho de Deus. Às vezes a pessoa está na igreja, mas não dá testemunho. E a pessoa fala: o quê? Vou na igreja fazer o quê? O fulano está lá, olha a vida dele. Lá em Hebreus fala que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Então hoje, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração. Então hoje é noite de clamarmos ao Senhor como Sansão clamou. Senhor Deus, peço que lembres de mim. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé, vamos vir aqui à frente. É uma atitude de você falar: Senhor, lembre de mim. Se você está acertando, glória a Deus. Se esforce para acertar ainda mais. Se você percebe que em alguma área da tua vida você ainda está pisando na bola, Senhor, lembre de mim e tem misericórdia de mim. Não retires de mim a tua presença. A coisa mais terrível na vida de um homem é saber que a presença de Deus não está mais entre ele. Assim como o pastor colocou aquele vídeo de pecado que não tem perdão. A pessoa se apostatar da fé, a pessoa duvidar da fé, a pessoa deixar de perdoar. Jesus fala: se você perdoar, vosso Pai Celeste também perdoará. Se você não perdoar, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará. Então tem coisas que tira a presença de Deus da nossa vida. E nós temos que estar atento, sóbrio e vigilante. E ainda mais que nós sabemos que Jesus muito em breve vai voltar.
Jesus vai buscar uma noiva que tem azeite de sobra. Mas se a pessoa não está perdoando, não está vigiando, não está guardando a palavra do Senhor, infelizmente ela não tem azeite na lamparina. Infelizmente ela não tem fruto de arrependimento. O Senhor vai buscar uma noiva que tem azeite de sobra. E todo dia o Espírito Santo está falando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nesta noite o Senhor fala: clama a mim. Clama a mim, volte-se para mim. Não importa onde você está, não importa onde você errou, não importa onde você pisou na bola. Assim como Jesus fala para aquela igreja, para as 7 igrejas do Apocalipse: veja onde você caiu, arrepende e volta. Sansão se arrependeu, Sansão clamou a misericórdia de Deus, e o Senhor veio sobre a vida dele, e o Senhor deu mais uma chance para ele. Então, meus amados, conforme fala aquela canção, uma chance igual a essa, talvez nós não tenhamos mais. De repente, hoje pode ser a nossa última noite. De repente, Jesus pode voltar hoje. E aí, como é que Ele vai nos encontrar? Como é que Ele vai nos encontrar? Ele vai nos encontrar apostatando da fé? Lá no teu coração, você duvidando dessa palavra? Lá no teu coração, você criticando essa palavra, mas não é bem assim, não é bem isso não acontece comigo. Isso é apostatar da fé. Ou lá no teu coração, você está com falta de perdão com algum irmão. Nem a oferta nossa Deus não aceita quando nós estamos em dívida com o nosso irmão. Deixa a tua oferta, reconcilia-te com o teu irmão, aí você vem ofertar. E lá em Hebreus também fala a respeito do pecado, que é impossível. Então tem coisas que Deus não vai perdoar, porque depende de nós. Depende do nosso posicionamento diante dele. E essa é a noite que o Senhor está nos chamando, para tomarmos um posicionamento diante do Senhor. Porque nós somos a igreja gloriosa do Senhor. Nós somos a noiva do Senhor. E o Senhor vai vir nos buscar. Mas Ele quer buscar uma noiva lavada no sangue do Cordeiro. Ele quer buscar uma noiva que tenha o coração quebrantado na presença dEle. Uma noiva que em todo tempo está ali: Senhor, me perdoa. Uma noiva que em todo tempo está ali clamando a misericórdia de Deus. Uma noiva que reconhece que precisa da graça e da misericórdia. Uma noiva que reconhece que sem o perdão do Senhor ela não tem nenhuma chance. Ela não tem nenhuma chance. Então, meus amados, hoje pode ser a nossa última chance. Como é que o Senhor vai encontrar o teu coração? Como é que o Senhor vai encontrar a tua vida? O Senhor, Ele não nos deixa órfão. Essa é a chance, a oportunidade que nós estamos tendo. De rasgar o nosso coração diante dEle, de nos quebrantar na presença do Senhor. Falar como Sansão: Senhor, lembra de mim. Lembra de mim. Eu fiz tal coisa, mas eu peço perdão. Senhor, eu estou com o meu coração rancoroso por causa daquilo que o irmão me fez. Mas nessa noite eu libero o perdão para ele, porque eu não quero perder a minha salvação por falta de perdão. Porque a palavra é bem clara: se você perdoar, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Se você não perdoar, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará. Amado, essa palavra é para nós. Jesus nos ama e Jesus nos corrige. Sintam-se felizes ao ser corrigido. Nós temos que estar felizes, porque enquanto o Senhor está nos corrigindo, enquanto o Senhor está nos alertando, é sinal que nós ainda temos uma chance. É sinal que o Senhor ainda está conosco. Porque o dia que Ele retirar a presença dEle, infelizmente não tem mais chance. Nós vemos que isso aconteceu na vida de Saul, na vida de Eli. Deus falou para Samuel: não adianta orar para Saul, não quero mais nada com ele. E depois para Eli: não tenho mais nada com eles. O meu vaso com eles já entornou, acabou. Então vai chegando um dia que o vaso de Deus entorna.
A pessoa vai pecando, vai pecando, vai pecando, vai pecando e acha que está tudo bem e não reconhece que é pecadora. Então, meus amados, se nós clamarmos ao Senhor, veja Sansão, tudo que ele fez, tudo que pisou na bola, tudo que já tinha acontecido, e ele clamou ao Senhor. E ele clamou ao Senhor. Então não importa. Não importa se você errou, não importa se você pecou, não importa se você caiu, não importa se você entristeceu o Espírito Santo. Senhor, me perdoa, porque a palavra fala que é para não entristecer o Espírito Santo. Meu amado, cada culto que nós estamos na presença de Deus é uma chance que o Senhor está nos dando. É uma chance de nós não ficarmos para trás. É uma chance de nós não ficarmos para trás. Se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração, como o povo fez no deserto. Quebrante o teu coração. Senhor, me ajuda, Pai, eu não quero pecar contra ti. Senhor, eu quero ter uma vida que agrada o teu coração. Eu quero ter uma vida, meu Pai, que quando o Senhor olhar para mim, o Senhor falar, esse é meu filho amado. E isso, meu amado, só depende de mim e de você. Ninguém pode fazer isso por nós. O Espírito Santo nos convence, nos convence, nos convence. Mas se nós não ouvirmos a voz e não nos rendermos ao Senhor, o Espírito Santo não vai nos pegar pelo pescoço e fazer com que nos arrependamos. Essa é a noite de conserto. Essa é a noite de clamarmos ao Senhor. E agradecer a Ele, porque se Ele está falando, é porque mais uma chance Ele está nos dando. Abre o teu coração diante de Deus. Mesmo que você está acertando. Pai, eu tenho me esforçado para acertar, mas eu sei que eu preciso acertar mais. Eu tenho me esforçado para viver em santidade, mas eu sei que eu preciso mais. Eu sei que eu tenho que me dar mais para o Senhor. Deus, eu tenho ouvido, mas eu não tenho conseguido fazer. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, porque eu não quero ser encontrado em falta, assim como o Senhor fez com o neto do rei Nabucodonosor. Pesado foste na balança e encontrado em falta. Ah, meu amado, porque se nós formos encontrados em falta, aí vai ser tarde demais. Aí vai ser tarde demais. O dia é o dia que se chama hoje. A chance é agora. A chance é hoje. Por isso, em nome de Jesus, coloca o teu coração. Coloca a tua vida no altar do Senhor. Porque assim como o pastor Edmar falou, comprar caminhonete é gostoso realizar os sonhos da gente, é gostoso comprar, Deus nos abençoar com coisas materiais, mas tudo isso vai ficar por aqui. E o que importa, o mais importante para nós é a nossa salvação. O mais importante para Deus é como está o nosso coração diante dele. E essa é a noite, essa é a nossa chance diante do Senhor. Porque de repente nós não podemos ter o amanhã. Nós não podemos ter o daqui a pouco. Nós não podemos ter o próximo minuto. Então o momento é hoje. O momento é hoje. Abra o teu coração diante do Senhor. Essa é a tua chance. Essa é a tua chance. Sansão teve a última chance dele. E nós também talvez estejamos tendo a nossa última chance nessa noite. Em nome de Jesus. Não endureça o teu coração. Rasga o teu coração diante do Senhor. O Senhor está aqui. Tudo que você está falando, o anjo está anotando. Tudo que nós fazemos, o anjo está anotando. Tudo vai ser anotado e usado a teu favor naquele dia. Abre o teu coração. Abre o teu coração. O Ministério de Louvor vai estar cantando uma canção. Vai falando com o Senhor. Vai colocando a tua vida no altar do Senhor. Lembrando que essa pode ser a tua última noite. Rasga o teu coração diante de Deus. Oh, Senhor. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta.
Deus Todo-Poderoso. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Oh, Senhor. Eu já coloquei Rei da glória. Oh, as Jesus. minhas vestes. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Ah, Estou Senhor. forte, esperando. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. A tua igreja se prostrando na tua presença, Pai. Espírito Santo, venha encher cada coração. Venha colocar temor em cada coração, Pai. Para que cada vez mais a tua igreja esteja totalmente rendida na tua presença, Pai. Recebendo o teu perdão, recebendo a tua glória, recebendo a tua graça, Senhor. Para que possa entrar no Santo do Santo, Senhor. Para que possa entrar no Santo do Santo, Pai. Em nome de Jesus. Aqui está a tua igreja, Pai. Se prostrando, Senhor. Se prostrando diante de ti. Que haja mesmo, Pai, total rendição, total quebrantamento na tua presença. Que toda obra do diabo caia por terra, mas que venha, Senhor, uma unção de salvação, uma unção de entrega, uma unção de quebrantamento na tua presença, para que todos possam falar: olha para mim, olha para mim. Aqui está a tua igreja, Senhor. A tua igreja se rendendo à tua presença, a tua igreja se derramando diante de ti, para que nós não venhamos ser encontrados em falta. Ah, Rei da glória, derrama, Senhor, derrama unção, Pai, unção de conversão, unção de total entrega, que todos nós possamos, Senhor, ter o nosso coração quebrantado na tua presença, para não vir mais pecar contra ti, mas ter uma vida que agrada o teu coração. Ter uma vida que alegra o teu coração. Ah, Senhor da glória, a tua igreja, Pai, a tua igreja se quebrantando, Senhor, a tua igreja se rendendo. Olha para mim, olha para mim, olha para nós, Senhor, olha para nós, Senhor. Nós estamos aqui porque não mais queremos pecar contra ti, mas queremos ter uma vida santa na tua presença. Queremos ter uma vida reta na tua presença. Uma vida que glorifica o teu nome, Senhor. Uma vida que glorifica o teu nome, Pai. Uma vida totalmente rendida a ti. Uma vida totalmente rendida a ti, Senhor. Uma igreja que glorifica o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem encher cada coração, Senhor, colocando o teu temor, colocando a tua graça, a alegria da salvação, a alegria da salvação, a alegria da restauração. A alegria, Senhor, da restauração, Pai, a alegria da salvação, que seja gerada em cada coração nessa noite, sabendo que o Senhor não está com os ouvidos ocultos, mas que o Senhor está com o ouvido aberto a cada súplica aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Rei da glória, Rei da glória. Senhor, sabemos, Pai, que o Senhor está atento à oração do teu povo, que o Senhor está atento à oração do teu servo, Pai. Reaviva a tua igreja, Pai. Reaviva o teu povo, Senhor. Reaviva o teu povo nessa noite, Pai. Reaviva o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, desejar, Pai, desejar cada vez mais a tua presença, desejar cada vez mais o teu Espírito Santo. Enche, Senhor, enche, Senhor, encha, Deus, encha, Deus, derrama, Senhor, derrama da tua unção, Pai, derrama da tua unção, Pai, derrama da tua unção, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Rei da glória, estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos de ti, Pai. Estamos aqui porque somos dependentes da tua glória e da tua presença, Pai. Que cada um de nós, Pai, venhamos desejar cada vez
mais a tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, restaura a alegria da salvação, restaura o ânimo, restaura o prazer e o desejo de buscar mais e mais a tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Restaura a alegria, Pai, a alegria da nossa salvação, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, restaura, Senhor, restaura a tua igreja, Pai, restaura o ânimo, restaura a alegria da tua igreja, de te buscar, Pai, e de se preocupar com a tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso, Orehare Alaba Show, derrama, Senhor, derrama do teu fogo, derrama do teu fogo, da tua unção, da tua alegria, do prazer, do ânimo de buscar a tua presença, do ânimo de buscar a tua face, do ânimo de ser cheio da tua unção, cheio da tua glória, cheio do teu Espírito, cheio da tua presença, que venhamos ser uma igreja, Pai, avivada, Senhor, uma igreja que deseja cada vez mais a tua presença, que deseja cada vez mais a alegria da salvação, a alegria de estar na tua presença, a alegria de ser usado por ti, Pai, a alegria de ser instrumento teu nessa terra, Pai, em nome de Jesus, para que venha cumprir em nós a tua vontade, o teu querer, que venhamos ser a igreja, a noiva que tem azeite de sobra na tua lamparina, a noiva que tem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, para que nós possamos estar ali para o dia que o nosso amado vier, para nos encontrar com o nosso amado noivo. Oh, Jesus maravilhoso, restaura, Senhor, restaura em cada coração o ânimo, restaura a alegria da salvação, restaura o prazer de te servir, o prazer de fazer a tua vontade, o prazer de andar no teu caminho, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus. Oh, Espírito Santo, enche cada vida aqui nessa noite, Senhor, que venha transbordar, Pai, transbordar a tua presença na nossa vida, em nome de Jesus, porque o Senhor é promessa tua, eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Derrama, Senhor, derrama mais e mais do teu Espírito sobre a tua igreja, sobre a tua noiva reunida aqui e ao redor desse mundo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Deus, Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo é teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia, louvado seja o teu santo e maravilhoso nome, Pai. Rei da Glória, a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade é teu, Pai. É tudo teu, Senhor, é tudo teu. A nossa vida é tua, Pai. A nossa vida é tua, Senhor. É no nome de Jesus que nós nos colocamos, que nós rendemos a nossa vida, que nós consagramos totalmente a Ti, Pai. E que assim venha a ser, Senhor, todos os dias da nossa vida, Pai. Todos os dias da nossa vida, viver para a Tua glória, viver para o Teu louvor, viver exalando o bom perfume de Cristo. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por saber que o Senhor está conosco. Obrigada por saber que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito obrigada. E assim, Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos por essa palavra, porque o Senhor ainda nos corrige, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor preocupa conosco. E nós estamos aqui, Pai, quebrantando o nosso coração para ouvir a Tua voz, para dar ouvido e obedecer a Tua voz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada por essa noite, Pai.
Obrigada por esse culto. Obrigada pela tua presença. Obrigada porque sabemos que grandes coisas o Senhor fez no nosso meio. Grandes coisas o Senhor fez no nosso meio. Muito obrigada, Pai. E nós te agradecemos. Nós te louvamos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Nós estaremos, Pai, retornando para as nossas casas. Em nome de Jesus, que o Senhor leve os irmãos de fora em segurança, livre e guarda de todo mal, libere os teus anjos acampados ao redor de cada carro. Nós também que moramos aqui, que o Senhor nos livre e nos guarde de todo mal. Os irmãos que estão viajando, acampa os teus anjos ao redor deles, livre e guarde de todo mal. Que venha ser uma viagem muito abençoada, que o Senhor venha estar no controle de todas as coisas, em nome de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo, e que a graça do Senhor, que o amor do Pai esteja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém, e glórias ao nome do nosso Deus. Aleluia. A honra, a glória, o louvor, a majestade e o poder são teus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém, meus amados. Amém. Que a graça do Senhor esteja com cada um. Abraço os irmãos em nome de Jesus. E domingo, 6:30 vamos estar aqui orando para fortalecer ainda mais nossa fé em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tem uma palavra? Não? Não, volta aí.